declínio do politeísmo greco-romano é um termo utilizado para designar o processo de ascensão do cristianismo no contexto do Império Romano e seus estados sucessores em detrimento das antigas religiões. A religião no mundo greco-romano na época da chamada reviravolta de Constantino consistia basicamente de 3 correntes principais. Em primeiro lugar, as religiões tradicionais da Grécia e Roma, em seguida, o culto imperial típico da era imperial romana e, finalmente, as várias religiões de mistério greco-romanas como os mistérios eleusinos, o culto de Cibele, o mitraísmo e o culto sincrético a Ísis, originalmente uma deusa do Egito Antigo. O cristianismo primitivo cresceu gradualmente em Roma e no Império Romano entre os séculos I e IV, quando foi legalizado e, em sua forma nicena, tornou-se a religião estatal do Império Romano através do Édito de Tessalônica de 380. Tradições helenísticas politeístas sobreviveram em alguns bolsões da Grécia até o século IX. A Academia Neoplatônica foi obrigada a fechar suas portas em 529 por ordem do imperador bizantino Justiniano I, data que alguns autores consideram como o fim da Antiguidade Clássica. Em algum momento do século I, os membros do exército romano começaram a adotar uma religião de mistério chamada mitraísmo, um culto relacionado a um deus sol que surgiu de obscuras origens estranhas a Roma. A primeira referência ainda existente é de Plutarco, que menciona uma observação em 67 a.C. de certos piratas do Mediterrâneo praticando-o. As legiões romanas se movimentavam por todo o império, espalhando o mitraísmo por onde passavam. No começo, seus fiéis eram principalmente soldados, mas ela também foi adotada depois por libertos, escravos e comerciantes em todos os locais onde permanecia uma legião, especialmente nas fronteiras. O mitraísmo não exigia exclusividade, era possível e comum segui-lo juntamente com outros cultos simultaneamente. Finalmente, ele tornou-se popular na capital imperial, arrebanhando de forma gradativa membros entre as classes mais aristocráticas até contar em suas fileiras com senadores. De acordo com a história augusta, até mesmo o imperador Cômodo teria sido membro. Apesar de, por razões desconhecidas, o mitraísmo excluir completamente as mulheres, já havia um grande contingente de seguidores no século III, há mais de 100 ruínas de mitreus conhecidas. 8 somente em Roma, além de mais de 300 monumentos mitraicos, e 18 em Óstia Antiga, o principal porto marítimo da capital. A partir de Sétimo Severo, outras formas de adoração ao sol, menos excludentes, também ganharam popularidade por todo o Império Romano. 3. Heliogábalo fez uso de sua autoridade para instalar Heliogábalo como a principal divindade do panteão romano, fundindo-o com as demais formas romanas do Deus Sol para formar o Sol Invicto, em latim, Deus Sol Invictus, Deus Sol Invencível. Acima de Júpiter 4, e transformando Astarte, Minerva, Urânia ou uma combinação das 3 em sua esposa. 5. O imperador passou por cima de diversos outros elementos tradicionais da religião romana, casando uma virgem vestal. 6. Que deveriam, por força de lei e sob pena de morte, permanecer virgens solteiras durante seu período em serviço. 7. E mudou de lugar algumas das mais sagradas relíquias da religião romana, incluindo o fogo de Vesta, os ancis dos Sálios e o Paládio, para um novo templo dedicado exclusivamente a Heliogábalo. 8. Apesar da reprovação de alguns senadores religiosos mais conservadores, os luxuosos festivais anuais públicos realizados em homenagem a Heliogábalo tornaram a divindade muito popular entre as massas. Principalmente porque estes festivais incluíam uma abundante distribuição de comida. 5. Cerca de meio século depois de Heliogábalo, Aureliano assumiu o império. Ele era um reformador e reforçou a posição do Deus Sol como a principal divindade do panteão, chegando até mesmo a construir um novo templo dedicado a ele em Roma. Acredita-se que ele provavelmente também tenha sido responsável por criar um festival do dia do nascimento do Sol Invencível, Dies Natalis Solis Invicti, que era celebrado em 25 de dezembro. O dia no qual o Sol inicia sua aparente ascensão novamente, 4 dias depois de ter alcançado o seu ponto mais baixo. Embora as primeiras referências sobreviventes ao festival estejam apenas na cronografia de 354
Ele seguia o princípio de um Deus, um império, e sua intenção era prover a todos os povos sob seu domínio, civis ou soldados, ocidentais ou orientais, um único Deus que pudessem acreditar sem trair seus próprios deuses. Lactâncio argumentou que Aureliano teria proibido todos os demais deuses se tivesse tido mais tempo, pois ele conseguiu permanecer no cargo por meros 5 anos. A tolerância imperial se estendia apenas às religiões que não resistiam à autoridade romana e respeitavam seus deuses. As que eram hostis ao Estado, ou que reivindicassem exclusividade das crenças e práticas religiosas não estavam entre elas e alguns cultos orientais foram perseguidos. Os judeus conseguiram alguns privilégios especiais por sua predominância no setor econômico, pelo baixo número de seguidores e sua dispersão. Mas esta tolerância estava precariamente equilibrada sob fino verniz de submissão, e ela finalmente transformou-se em perseguição quando a disposição à colaboração entre os judeus começou a diminuir. Seitas intolerantes também perseguiam-se umas às outras, como era o caso dos primeiros cristãos, denunciados pelos judeus tradicionais como provocadores perigosos segundo algumas interpretações do Concílio de Jâunia e do Bir Kaminim. Resultaram diversos massacres de comunidades cristãs e de grupos nacionalistas judaicos. A comunidade cristã primitiva era percebida, por vezes, como sendo uma influência intrinsecamente desestabilizadora e uma ameaça à pax romana, uma religião ilicita. Os pagãos, que atribuíam as desgraças de Roma e seu império à ascensão do cristianismo e só enxergavam uma restauração através do retorno às antigas crenças, se viram desafiados pela Igreja cristã, que se separara da religião romana e não estava disposta a diluir o que acreditava ser a religião do verdadeiro Deus único. Os mesmos deuses que os romanos acreditavam ter protegido e abençoado sua cidade e seu império pelos muitos séculos nos quais foram adorados estavam agora sendo demonizados pelos primeiros cristãos. Depois que os conflitos iniciais entre o Estado e a nova religião emergente, Galiano, R. 253-268, foi o primeiro imperador a emitir um édito de tolerância a todos os credos religiosos, incluindo o cristianismo. Segundo polemistas cristãos escrevendo depois de sua morte, Constantino I teria sido batizado em seu leito de morte, o que faria dele o primeiro imperador romano cristão. Eusébio, um historiador cristão contemporâneo, elogia-o além disso pela demolição de alguns templos pagãos. Seja como for, seus efeitos sobre a política oficial durante os imperadores cristãos até Valentiniano e Valente foram suficientes para aumentar significativamente as conversões para o cristianismo, mas não para extinguir o paganismo. As perseguições de fato eram esporádicas e geralmente resultado de iniciativas locais, como foi o caso da destruição dos lugares santos da Gália por São Martinho de Tours no final do século IV. Pelo Édito de Milão 313, Constantino continuou a política de tolerância que Galério estabeleceu. Suas leis contra a magia e as divinações privadas foram motivadas principalmente pelo medo de que outros pudessem alcançar o poder através delas. Ainda assim, isto não significava que este ou aquele imperador fosse contra a magia ou a divinação. Na verdade, a crença ainda existia de forma mitigada, como se pode comprovar pela lei que exigia a consulta de álgures depois que o anfiteatro foi atingido por um raio em 320. Constantino explicitamente permitia as divinações públicas como prática do cerimonial de Estado, confirmou os direitos dos flâmines, sacerdotes e duumviros e também permitiu que as práticas religiosas pagãs continuassem. Os Atos de Constâncio II, que reinou entre 337 e 361, marcam o começo de uma era de perseguição formal contra o paganismo pelo Império Romano Cristão, especialmente pela publicação de leis e éditos que puniam as práticas pagãs. A partir da década de 350, novas leis prescreveram a pena de morte para os que realizassem ou participassem de sacrifícios ou adorassem ídolos. Templos foram fechados e o tradicional altar da Vitória foi removido do Senado. Nesta época ocorreram frequentes episódios de cristãos comuns destruindo, pilhando, dissacrando ou vandalizando templos, túmulos e monumentos pagãos. Os duros éditos imperiais tiveram que enfrentar o vasto número de seguidores do paganismo entre a população e a resistência passiva de governadores e magistrados. As leis antipaganismo, começando com Constâncio, iriam no futuro influenciar negativamente as leis da Idade Média e de forma alterada.
Apenas durante o reinado de Juliano, o apóstata, de 361 a 363, o paganismo ameaçou voltar. Entre 363 e 375, durante os reinados de Joviano, Valente e Valentiniano, ele foi aceito com relativa tolerância. Depois da morte de Juliano, Joviano aparentemente reinstituiu uma política de tolerância religiosa que evitou os extremos de Constâncio e Juliano. Sob Valentiniano e Valente, esta política se manteve. Os escritores pagãos elogiam ambos por suas políticas religiosas liberais. Valentiniano, que reinou no Ocidente, chegou a permitir sacrifícios noturnos, que haviam sido proibidos anteriormente por serem vistos como tentativas de ocultar as divinações proibidas sob o véu da noite. Depois que o procônsul da Grécia lhe fez um apelo, ele também confirmou o direito e os privilégios dos sacerdotes pagãos e confirmou-lhes o direito de serem os únicos administradores de seus templos. Valente, que reinou no Oriente, era ariano e estava ocupado demais com sua batalha contra os cristãos ortodoxos para se importar demasiadamente com os pagãos. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, novas leis foram passadas proibindo novamente as divinações privadas. Por conta do zelo exagerado da população em sua tentativa de acabar com as divinações perigosas, álgures e arúspices começaram a temer aparecer em público, o que levou os imperadores a autorizarem formalmente a prática da divinação oficial e legal numa lei de 371. Apesar da política oficial, as leis antipaganismo anteriores continuaram valendo e a destruição esporádica de lugares sagrados pagãos ainda era tolerada com a morte de seu pai, Valentiniano em 375, Graciano começou a reinar de fato aos 16. 6 dias depois da morte de Valentiniano, o meio-irmão de Graciano, Valentiniano II, que tinha apenas 4 anos, também foi declarado imperador. Depois da morte de Valente na Batalha de Adrianópolis, Graciano escolheu Teodósio para suceder o tio. Graciano havia sido educado por Ausônio, que elogiou o pupilo por sua tolerância, mas com a morte do pai, o imperador caiu sob a influência de Ambrósio, que tornou-se seu principal conselheiro. Por influência dele, passos decisivos para a supressão definitiva do paganismo foram tomados. Esta influência de Ambrósio foi a força mais importante que acabou por encerrar um período de ampla, ainda que não oficial, tolerância religiosa que existia desde a morte de Juliano. Graciano desferiu severos golpes contra o paganismo em 382, quando se apropriou da renda dos sacerdotes pagãos e das virgens vestais. Confiscou as propriedades privadas dos colégios sacerdotais pagãos, que perderam ainda seus privilégios e imunidades, e ordenou novamente a remoção do altar da Vitória do Senado. Graciano declarou ainda que todos os templos e santuários pagãos deveriam ser confiscados pelos governos e suas rendas incorporadas ao tesouro imperial. Senadores pagãos responderam apelando a Graciano, lembrando que ele ainda era o pontífice máximo e que seu dever era garantir que os ritos pagãos eram adequadamente realizados. Eles pediram que Graciano restaurasse o altar da Vitória e os direitos e privilégios das virgens vestais e dos colégios. O imperador, instado por Ambrósio, não concedeu-lhes audiência e renunciou ao cargo de pontífice máximo, declarando que era inadequado que um cristão detivesse a função. A vitalidade contínua do paganismo levou Marciano, que tornou-se imperador no Oriente em 450 depois da morte de Teodósio II, a repetir todas as proibições anteriores aos ritos pagãos. A partir de 451, todos os que continuassem a realizar ritos pagãos teriam suas propriedades confiscadas e seriam condenados à morte. Marciano também proibiu qualquer tentativa de reabrir templos e, além disto, para encorajar a estrita aplicação da lei, uma multa de 25 quilos de ouro passou a ser imposta a qualquer juiz ou governador, assim como seus oficiais subalternos, que não fizessem valer esta lei. Porém, nem mesmo assim o paganismo foi extinto, pois Leão Eutrácio, que sucedeu a Marciano em 457, foi obrigado a publicar uma lei, em 472. Impondo duras penas a qualquer proprietário que permitisse a realização de rituais pagãos em suas propriedades. Se fosse de alto escalão, seria punido com a perda de cargos